Lindo és meu mestre, Rei do céu, da terra, homem, Deus, Senhor Jesus. Teu é o reino, é tua honra, és minha glória, minha luz. Vamos lembrar de nosso tema central, os desafios do século XXI. Realmente é um grande desafio da igreja no Brasil. Eu tenho mais que 28 anos aqui no Brasil. Eu já sofri junto com vocês mais ou menos 11 mudanças mudanças econômicas, além de muitas outras coisas. Porém, hoje, no Brasil, esse país é muito abençoado. Quantos irmãos em nosso meio que já viajaram para fora durante o último ano? Quantos irmãos que estão comprando carros novos, né? Quantos irmãos que estão fazendo coisas que nunca fizeram antes? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas nós temos que lembrar que ele disse aqui, não vos conformeis com este século. Geralmente, quando alguém do mundo ganha, o que ele faz? Gasta em si. Ele pensa em si, né? Mas vamos lembrar do contexto aqui. Romanos capítulo 11, de 33 ao 36, ele está dizendo qual entre vocês que pode dizer que Deus te chamou na hora dele fazer uma decisão, né? Que ele teve que chamar você para fazer uma decisão. Qual entre vocês que pode dizer que deu alguma coisa a Deus e agora ele te deve? E então no versículo 36, ele disse, porque todas as coisas vêm dele, por meio dele e para ele. Glória a Deus por todo sempre. Amém? E então começou o capítulo 12. Por isso eu rogo a vocês, irmãos, que deem a sua vida em sacrifício vivo a Deus. Então, no versículo 2, não vos conformeis com este século, não seja como o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós experimentamos essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós entramos naquela casa que precisa de nós, estamos lá levando um auxílio, estamos lá na casa de uma irmã que não tem ninguém, chegamos lá, arrumamos as coisas, levamos uma coisa para comer, encorajamos, ajudamos. Irmãos, isto é experimentar essa boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Ele quer que nós ajudemos aqueles que precisam. Deus sempre se preocupou com os menos privilegiados e os necessitados. Os órfãos, depois as viúvas, e é muito interessante. A pesquisa que eu fiz dessas duas palavras na Bíblia, quase sempre esses dois juntos. Os meninos, né? Os órfãos e as viúvas. Por quê? São aquelas pessoas menos privilegiadas, né?
são as pessoas que mais precisam de ajuda. E glória a Deus que nós temos 3 orfanatos ou abrigos, né, que eu conheço aqui no Brasil agora. Glória a Deus por isso. Gostaria que tivesse 50 ou 100, porque seria ainda muito pouco. Lá em Belo Horizonte, recebemos, toda vez que uma criança sai, pode perguntar para o irmão Joselito, que é o vice-presidente do lar lá, não, o juiz não deixa 2 dias sem outro entrar. Sempre, quando um sai, outro entra. E recentemente exigiu, sabe, eles estavam pressionando o lar cristão a abrir mais uma casa. O nosso plano era de ter 4 casas, 15 crianças cada, para abrigar, para ajudar essas crianças com as suas necessidades. Mas o juiz não deixa vago lá. Sempre precisa mais. Então, recentemente, ele quis mesmo que tivesse mais uma casa. Então, tivemos que alugar uma casa para abrigar as crianças, porque outro fechou. E ele quis que nós assumíssemos essas crianças, porque ele vê diferença quando os irmãos estão cuidando das crianças. Então, os órfãos e as viúvas precisam muito de ajuda. As crianças, os doentes, os fracos, os atribulados, os velhos, os pobres, os trabalhadores, os escravos, os estrangeiros, os desamparados, os oprimidos, os fracos, os peregrinos, os aflitos, os necessitados, os desanimados. Eu fiz um apanhado aqui de grupos, até os animais, né? Ele disse, cuide. Os animais também, né? Ele quer que a gente cuide dos animais, que pense neles também. Então, ele quer que nós sejamos como ele. E ele preocupa com todas essas pessoas. E ele exige que nós ajudemos essas pessoas e até os animais. Agora, o relacionamento do cristão com todo mundo é determinado pelo seu relacionamento com Deus. Quando eu pensei nessa ideia, logo vieram 2 passagens extensas, né, na palavra de Deus. Primeiro foi Efésios 5 e 6. Os irmãos que conhecem a passagem sabem. Olha o que ele disse: procurai compreender qual a vontade de Deus. O que Deus quer? Realmente este contexto começa no capítulo 4, bem antes. Mas procurai compreender qual a vontade de Deus, o que Ele quer de nós, sujeitando-vos no temor de Cristo. Olhe quantas vezes que Ele diz que o relacionamento do cristão é determinado pelo seu relacionamento com Deus. A maneira que eu me relaciono com Deus, isso determina o meu relacionamento com as pessoas ao nosso redor, né? Ao meu redor. Então, mulheres, obedeçam aos seus maridos como ao Senhor. Olhe, nós, homens, ficamos muito satisfeitos que ele começa com as mulheres: obedeçam aos seus maridos como ao Senhor. Olhe, eu sou o seu Senhor, né? É para você me obedecer. Mas nós perdemos o sentido se nós não lemos o resto. E então, continuando sobre a mulher, né?
como a igreja está sujeita a Cristo, né? Você se sujeite ao seu marido. Então, dever da mulher, segundo a palavra de Deus, é esta. Versículo 25. Então, maridos, ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja. Quanto que Cristo amou a igreja? Se deu, se rendeu completamente. Versículo 29. Como também Cristo o faz com a igreja. Ele morreu por sua igreja. Você ama a sua esposa desta forma? Você realmente ama a sua esposa ao ponto de protegê-la, querer o melhor para ela, cuidar dela, dar tudo que ela precisa, como você faz para seu próprio corpo? Quando você precisa de uma água, você toma água. Quando você precisa de comida, até às vezes quando nem precisa, come. E a sua esposa? Você dá tudo que ela precisa e coisas que não precisa? Quando foi a última vez que você realmente chegou em casa amando de coração a sua esposa, encorajando, ajudando, levando um chocolatezinho, né? Uma rosa, uma florzinha? Sabe que não é o valor da coisa. Um presentezinho. O que ela precisa é saber que você pensou nela, quando estava longe dela. Então, eu me lembro que o presente que parece que a minha esposa amou mais que todos, foi quando eu estava lá no acampamento, Retiro dos Pinheiros, voltando para casa, eu vi ao lado da estrada umas flores silvestres, né? Parei, apanhei, né? Uma aqui de uma cor, andei mais um pouco, apanhei outra. Andei mais um pouco e tinha uma coisa lá que eu já vi ela mexer com as rosas. Então, eu parei e peguei, né, umas coisas aí, levei para casa. E então, aquele veraneio que eu tinha na época, tinha todo o chão cheio dessas flores, aquele negócio para fazer arranjo. Eu cheguei lá em casa, abri a porta, fui lá, chamei ela. E eu disse: olha, eu te amo. Pensei em você quando eu vi as rosas. Eu achei que ela nunca ia, né, parar de abraçar, né, e me beijar. Pensei em você. Agora, nós precisamos cuidar. Tudo que ela precisa e mais ainda. Mais ainda. Agora, filhos, obedeçam seus pais, né? Como? Né? Obedecer no Senhor, pois isto é justo, isto é certo, que os filhos obedeçam aos seus pais. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual promessa, irmãos? Uma longa vida na terra e que tudo vá bem com você aqui na terra. Precisamos lembrar nossos filhos disto, que Deus exige, né? Agora, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-los na disciplina e na admoestação, encorajamento, né? Edificação de nossos filhos no Senhor. Não é chamar a atenção e bater que ele está falando aqui. Ele está falando em encorajar, edificar os filhos no Senhor. Então, servos, escravos, mesmo na passagem,
obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. E toda vez que ele diz como devemos servir aos outros, ele diz como a Cristo, como ao Senhor, como a Deus. Irmãos, nós precisamos ensinar bem esta passagem. Precisamos ensinar, primeiro viver, né? E então ensinar na igreja como devemos servir lá no nosso serviço. Os irmãos manteriam o seu serviço muito melhor se obedecessem esta passagem. Mas servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Certo de que cada ano, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Tudo que a gente fizer deve ser feito para o Senhor. Como se fosse para o próprio Cristo. Não é bem como se fosse. É para Cristo que nós servimos. E então, de igual modo, senhores, procedei para com eles, deixando as ameaças. Deixe de tratar mal aqueles que estão trabalhando para você, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Não há diferença entre você e aqueles 20 que estão trabalhando para você. Ele vai te julgar da mesma forma. Então, a outra passagem, 1 Pedro 2, 11 até 3, 17, se encontra neste livro que o tema central do livro de 1 Pedro é a santidade. Ele fala no primeiro capítulo, versículo 16, sejam santos, porque eu sou santo. Então ele ensina a santidade. Como que é a santidade? No capítulo 2, então ele trata mais especificamente, assim, os relacionamentos, dizendo em versículo 13, sujeitai-vos por causa do Senhor. Versículo 15, assim é a vontade de Deus. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, todos, o nosso relacionamento é determinado pelo nosso relacionamento com Deus. Se nós amamos a Deus, vamos amar, vamos servir, vamos honrar, vamos admoestar, edificar, encorajar, porque esta é a vontade de Deus. Então, versículo 18, servos, sede submissos, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Fere a sua consciência quando você trata alguém da maneira errada. Quando você deixa de tratar alguém como deve tratar, isso realmente fere a sua consciência? Fica com consciência pesada? Tem que voltar e pedir perdão a esta pessoa? Deve. Em versículo 20, então ele mostra: se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Sim, nós vamos sofrer. Todos nós. Mas quando nós, realmente o contexto restrito aqui nesta passagem, e até o fim do livro, ele está dizendo sofra. Sofra com a atitude correta. Então começa aqui falando de sofrimento com os escravos, né?
E então, ele diz, para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O que Cristo fez quando ele estava na cruz, morrendo por seus pecados e os meus? Como que ele estava em Lucas 9:51, quando ele começou a subir para Jerusalém? Ele disse, estou subindo lá para morrer. E ele demonstrou várias vezes como ele estava sofrendo emocionalmente. Então, ele subiu, cada vez mais mostrando e dizendo, eu vou morrer às mãos de um de vocês. Eu sei qual que é. Então, olha, interessante. João capítulo 6, versículo 64, ele falou claramente que eu sabia antes do princípio, ou desde o princípio, eu sabia quem ia crer e quem ia me entregar. Mas ainda assim ele escolheu o traidor para ser apóstolo dele, para cumprir a vontade do seu Pai. E ele então sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Pois ele entregava-se àquele que julga retamente. Ele se entregou ao Pai, sabendo que ele ia receber essa morte. Mas ele carregou, ele mesmo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Mulheres, sede vós igualmente. Tinha acabado de falar aos escravos, vocês devem sofrer o que for necessário para sofrer, não só para aqueles bons, né? Aqueles donos bons de vocês, mas especialmente para aqueles malvados, aqueles que só querem bater, aqueles que só querem maltratar, especialmente para eles, deve viver, servir da maneira correta, como Cristo nos tratou. Então, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. O relacionamento dela com Deus deve, exigir dela, dentro dela, que ela sirva com um sorriso aquele marido, ainda se ele for malvado, ainda se ele trata mal e não demonstra amor. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Versículo 4, seja, porém, homem interior do coração, unido ao corruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, o relacionamento dela para com seu marido deve ser, deve ser por causa, do seu relacionamento com Deus. Maridos, vós, igualmente, também o seu relacionamento para com Deus deve causar você, deve te levar a tratar sua mulher da maneira correta. Vivei tendo consideração para com a vossa mulher. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Você não entende porque Deus não atende às suas orações?
Quando você pede a Ele uma coisa para a sua família, quando você pede para Ele uma ajuda, para que sua família seja aquela família boa, obediente ao Senhor, você está tratando bem, corretamente mesmo, a sua esposa, por causa do seu relacionamento com Deus? Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Então, o nosso tratamento dos outros deve ser guiado por Deus. Devemos viver perante os outros, com a atitude correta a todo momento. Não importa o que eles fazem. Nós já, eu acho que todos os pais que têm 2 ou mais filhos, que já podem brigar, já tem aquela idade que começam a disputar as coisas. Por que você bateu, no seu irmãozinho? Porque ele me bateu primeiro. Mas só porque ele fez o errado, te deu o direito de fazer errado, Mas nós não fazemos a mesma coisa. Muitas vezes, nós tratamos o outro da forma errada, porque nós achamos que a outra pessoa nos tratou errado. Então, versículo 10, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, você não quer isso? Você não quer amar a vida, ver dias felizes? Refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Você precisa buscar a paz e fazer todo o possível. Deve se empenhar por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, ora, quem é que vos há de maltratar, se for zeloso do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor, aquele que manda em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nós usamos este versículo fora de contexto, direto e reto, dizendo, você tem que estar preparado sempre para responder todos os erros que você encontra. Bem, é verdade que a gente precisa estar preparado, mas neste contexto, o que ele está dizendo? Não é isto. Ele está dizendo, viva a vida para Deus. Trate os outros da maneira correta. E quando alguém te cuspir no rosto, e você então pede a Deus, abençoe essa pessoa. Você mesmo diga que Deus te abençoe. E deixe para lá. Esta pessoa vai ficar maravilhada. Agora, nosso relacionamento com Deus também é determinado por nosso cuidado dos outros. Aqui em Mateus 25, eu contesto lá de capítulo 24 e 25, falando do último dia, quando Cristo vai voltar, quando Ele vai nos julgar. Então, Jesus assentará no seu trono e julgará a todos, e Ele dirá, dirá ao rei,
aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação, ele tinha preparado lugar para aqueles que obedecessem a ele do jeito que ele quer. Porque tive fome. Olha aqui. Olha o que ele vai dizer. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. O rei dirá também aos que estiverem na sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, não me deste comer. Tive sede, não me deste beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Então, olhem como vocês me maltrataram. Ele falou. Não me fez o que deveria fazer. Eu estava nessa situação. Então, sempre que o deixastes, né? Eles perguntaram, mas quando que nós te tratamos assim, Jesus? Quando nós tratamos o Senhor desse jeito? Sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequenininhos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes, escute bem, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Quando nós tratamos os necessitados da maneira correta, como Jesus tratou, e como Ele exige que nós tratemos, então, Ele vai abrir o céu para nós. Mas Ele disse para aqueles que não me trataram assim, que não trataram esses outros, né? As crianças, viúvas, os pobres, os necessitados, aqueles que estavam necessitando de qualquer coisa, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Lembre-se desta passagem de Tiago 4, versículo 17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Você sabe que você precisa ajudar essas pessoas. Você faz alguma coisa? Ou você tira 25 centavos e dá para alguém, né, dando de conta que ajudou. Você realmente faz tudo o que pode fazer para essas pessoas? Você ensina todos os irmãos, tanto por palavra quanto por ação, que devem fazer esta caridade? Se alguém seguisse o seu exemplo, aquilo que você faz, estou falando, cada um de nós, como o nosso irmão Almeida sempre diz, né? Este sermão está sendo pregado daqui para frente, né? Inclui a mim também. Eu, você, estamos realmente fazendo o que podemos e devemos fazer para ajudar essas pessoas? Ou você usa a desculpa que o seu trabalho é de pregar a palavra de Deus e esta parte cabe a outros? Ah, não, eu sou como os apóstolos, sabe? Né? Os presbíteros, a minha parte é orar e ensinar a palavra. Eles, então, lá na igreja, eles têm essa responsabilidade, como os diáconos. Não, senhor. Precisa refletir bastante sobre essas coisas, porque Deus vai te cobrar. Deus qualifica a importância do amparo e serviço social. Ele diz, em Tiago 1,27, a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta. Aquilo que Ele quer é visitar, ajudar, socorrer os órfãos e as viúvas nas suas tribulações
e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, sendo santo não é somente nos separar do mal, mas também é ajudar os necessitados, ajudar as pessoas que precisam de nossa ajuda. O amparo e serviço social deve começar dentro da própria família. 1 Timóteo 5,16, se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as. E não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Alguns já me perguntaram aqui, o irmão Gates ainda está no Brasil? Não. Ele teve que retornar aos Estados Unidos, porque o sogro dele, com 88 anos, muito pesado, com problemas de saúde, cego, não pode andar mais, pesa 150 quilos mais ou menos, a esposinha dele não tinha condições. Então a Rebeca teve que ajudar com seu pai. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Nós sentimos a falta dele? Sentimos. Mas ele reconheceu a necessidade. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que descrente. Irmão, tem alguém necessitado na sua família? Não estou falando, só da sua esposa e os filhos. Tem alguém na sua família que precisa de ajuda? Você faz alguma coisa? Você está sendo remisso com as necessidades na sua própria família? Como está a Igreja de Cristo no Brasil nesta graça? Estamos cuidando dos necessitados dentro da nossa própria casa? A igreja está se unindo para cuidar de todos os necessitados? Deus está satisfeito com você, comigo, com a sua congregação e com minha congregação? Então você está vendo como Deus exige de nós, e tem alguns irmãos que realmente o coração é muito maior que eles e estão ajudando mais do que qualquer um poderia exigir, E tem outros que estão achando que não, é responsabilidade dos outros, eu não tenho dom para isso. Ele te deu alguma coisa? Isso é o presente que ele te deu para compartilhar. Que Deus seja louvado e que nós vivamos nossa vida sempre para a glória e honra dele. E que nossa vida também trate os outros como devem ser tratados. Que Deus seja louvado. Lua és vinda, sol também.